Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Eu sou Laura, tenho 55 anos, e por mais que digam que a vida começa aos 40, a minha parecia estar apenas esvaindo-se. Um casamento de 30 anos com Alfredo, um homem correto, mas previsível. Tudo era rotina, nada de paixão, nada de surpresas, apenas a segurança e uma solidão que só crescia dentro de mim. Foi numa manhã ensolarada, enquanto tomava meu café na varanda da casa de campo, que conheci Mariano. Ele apareceu como quem não queria nada, vendendo plantas ornamentais na vizinhança. Morenaço, olhos penetrantes, sorriso fácil. E jovem, tão jovem. Disse que tinha 22 anos, mas seu jeito era confiante demais para alguém tão novo. Nos dias seguintes, ele sempre dava um jeito de aparecer. Às vezes com flores, outras com versos que ele dizia ter escrito para mim. Me senti viva, desejada. Ele me olhava como Alfredo nunca mais olhava. E sem que eu percebesse, fui me perdendo naqueles olhos escuros e naquela voz doce que me chamava de minha deusa antiga. Contra tudo e todos, inclusive minha própria consciência, resolvi acabar com meu casamento. Disse a Alfredo que não sentia mais nada, que precisava de um recomeço. Ele chorou, tentou lutar, mas eu estava cega, ou talvez enfeitiçada, embora só fui entender isso depois. Casei-me com Mariano no civil em menos de 3 meses. Abri minhas contas, incluí o nome dele, vendi o apartamento da cidade e comecei a doar pequenas fortunas para os projetos dele, que eu achava que eram obras de caridade. Tolos foram meus advogados que alertaram. Tola fui eu que não ouvi. Só muito mais tarde, quando os pesadelos começaram, é que comecei a entender. Algo em mim estava diferente desde o dia em que conheci Mariano. Não era só paixão, era obsessão, era um peso que eu não conseguia explicar. E numa noite de chuva, remexendo as coisas dele enquanto ele dormia pesado, eu encontrei um pequeno livro preto encadernado em couro. Nele, símbolos estranhos e uma página marcada, com meu nome escrito com sangue. Meu mundo desabou, mas era só o começo. As mãos tremiam quando peguei aquele livro maldito. Senti um arrepio subir pelas costas, como se algo estivesse me vigiando, escondido nas sombras do quarto. Mariano dormia profundamente como um anjo sombrio, alheio ao terror que tomava conta de mim. Folheei as páginas manchadas de cera, sangue seco e palavras em latim. Não entendi quase nada, mas bastou ver meu nome ali, escrito com precisão diabólica, para que a verdade começasse a se formar na minha cabeça. Aquilo era uma amarração, uma bruxaria. Voltei à página marcada. Havia uma descrição. Para que a mulher de coração envelhecido se curve ao desejo do jovem sedento de fortuna. Ela entregará tudo, até a última joia, em nome do amor falso. Engoli em seco. Lembrei-me de como tudo foi rápido demais, intenso demais. Como me afastei dos meus amigos, rompi com minha irmã, vendi bens importantes sem pestanejar. Eu não estava apaixonada, eu estava enfeitiçada.
Naquela noite não dormi. Passei horas sentada na sala, olhando para o nada, tentando juntar os cacos da minha lucidez. Como fui cair numa armadilha dessas? Logo eu, tão cética, tão prática. Mas algo dentro de mim dizia que a coisa era mais profunda, que Mariano não agiu sozinho. No dia seguinte, enfrentei-o. Joguei o livro na mesa e perguntei: "O que é isso, Mariano? O que você fez comigo?" Ele sorriu. Aquele sorriso que antes me encantava, agora gelava minha alma. "Você devia ter deixado isso onde estava, Laura." E, sem mais delongas, saiu de casa. Simples assim, como quem vai comprar pão. Fiquei sozinha. E foi então que a bruxa apareceu pela primeira vez. Foi no espelho do meu quarto. Eu me olhava tentando entender onde eu havia me perdido, quando meus olhos não eram mais meus. O reflexo sorriu, mas minha boca não se mexeu. "Ele não cumprirá o trato, Laura. Mas você já está marcada." Apaguei ali mesmo, desmaiada, envolta num frio sobrenatural. Quando acordei, Mariano estava ao meu lado, me oferecendo chá com a mesma cara doce de sempre. Mas agora, eu sabia. Eu estava vivendo um pesadelo com data marcada. E o pior ainda, estava por vir. Depois daquele desmaio, passei dias sem conseguir dormir direito. Tudo em volta parecia embaçado, como se eu vivesse num delírio que se arrastava. Mariano fingia que nada tinha acontecido, mas eu via em seus olhos a impaciência, como se o feitiço estivesse se enfraquecendo e ele soubesse. Comecei a fingir também. Fingir que ainda era aquela mulher apaixonada. Fingia não lembrar do livro, da bruxa, daquilo tudo, mas por dentro eu estava alerta. Observava tudo. Suas ligações, suas saídas noturnas, os frascos de ervas e velas que escondia no armário da garagem. Ele achava que eu era burra, que eu estava cega. E por um tempo estive mesmo. Foi numa dessas noites de insônia que decidi ir atrás de ajuda. Lembrei da minha avó, benzedeira do interior, gente simples que conhecia mais do mundo invisível do que qualquer padre ou médico. Peguei o carro sem avisar, deixei Mariano dormindo e fui até o bairro velho atrás de Dona Carmen, uma rezadeira antiga conhecida da minha família. Quando cheguei, ela já sabia. "Demorou para vir, menina. Já senti o cheiro dele no teu corpo. Esse rapaz não é só golpista, ele é instrumento de coisa ruim. Contei tudo, o livro, o espelho, a bruxa, o casamento." Ela me ouviu em silêncio, só fazendo sinais com as mãos e mexendo umas ervas num pote fumegante. Quando terminei, ela disse a frase que me gelou. "O trato era simples. Ele teria tua fortuna em troca de alma e servidão. Mas ele quebrou a promessa, gastou teu dinheiro para si, mas não fez as doações que prometeu. E agora a dívida vai recair sobre ele, e sobre ti também, se não te libertares." "Doações? Que doações?" perguntei. "Ele prometeu à entidade que metade da fortuna iria para causas nobres, ONGs, orfanatos, só para disfarçar o que fazia. Mas ele mentiu. Guardou tudo para ele. E a bruxa não aceita ser feita de boba. Saí dali com um nó no estômago. Mariano não queria só me usar. Ele tinha feito um pacto, que agora estava desmoronando. Voltei para casa decidida a encerrar tudo. Mas quando cheguei, a porta estava escancarada, a casa toda revirada, e Mariano no chão da sala, ajoelhado em frente ao espelho, murmurando palavras estranhas, chorando. Mas ele não estava sozinho. A bruxa estava lá, refletida no espelho, observando, esperando. Ele chorava como uma criança perdida, mas eu sabia. O que se partia nele não era arrependimento, era medo. Medo de perder o que roubou. Medo da dívida que agora batia à porta. Ou melhor, ao espelho. "Mariano, o que você fez?" gritei, tentando arrancá-lo daquela posição humilhante diante do espelho. Mas ele sequer piscava. Parecia em transe, como se sua alma já estivesse sendo puxada para o outro lado. E então ela falou de novo. Não com a boca, mas dentro da minha mente, como uma voz feita de vento cortante e grito abafado.
O tempo acabou, a carne não paga a promessa feita em sangue, ou ele entrega o que deve, ou o que é dele me pertence. O espelho começou a trincar, mas não quebrava. Cada rachadura mostrava uma cena diferente. Mariano contando dinheiro, Mariano rindo de mim, Mariano com outras mulheres, Mariano jogando contratos no fogo. Eu vi quem ele era, quem ele sempre foi. Tentei puxá-lo pelos braços e ele finalmente reagiu. Ela vai me levar. Laura, faz alguma coisa. Você mentiu para ela. Você mentiu para mim. Ele agarrou meu pulso com força, desesperado. Ela quer que eu doe tudo, as ONGs, as promessas. Eu assino o que for, mas tira essa coisa daqui. Eu recuei. Pela primeira vez, vi o verdadeiro Mariano. Não o amante jovem e sensual, mas o menino mimado, fraco e corrompido. Assinar agora não vai mudar nada. Você teve sua chance. E como se a bruxa me ouvisse, o espelho explodiu numa onda de vento quente, mas não caiu caco nenhum no chão. Tudo sumiu. A moldura, a madeira, tudo. Como se nunca houvesse existido. Mariano desmaiou. Fiquei ali, sozinha com ele, no meio da sala destruída. Uma mulher sem marido, sem fortuna e agora sem saída. No dia seguinte, levei Mariano a um padre, a um centro espírita, a uma curandeira do interior. Nada funcionava. A bruxa vinha todas as noites, em sonhos, em reflexos, em sussurros, cada vez mais perto. A dívida tinha um prazo, e Mariano sabia. Ou ele doava tudo, ou ela viria buscá-lo. Mas ele ainda era ganancioso demais para abrir mão da fortuna. E eu comecei a entender que talvez já fosse tarde demais para mim também. Mariano passou os dias seguintes trancado no quarto, feito um rato enjaulado. Não comia, não falava comigo, só ficava ali, olhando para o nada, murmurando nomes que eu nunca tinha ouvido. Às vezes gritava no meio da noite, suando frio, chamando por mim. E outras vezes me xingava, como se fosse eu a culpada por tudo. Eu, ainda atordoada, comecei a perceber que o encanto que me ligava a ele estava se quebrando de vez. Eu o olhava agora e sentia nojo, pena e uma raiva sufocada por tudo que tinha perdido. Por Alfredo, pela minha paz, pela minha dignidade. Então, numa manhã fria, ele apareceu na sala com os olhos fundos, a barba por fazer e uma pasta em mãos. Aqui estão os documentos, transferência dos bens, doações, tudo, para ONGs, abrigos, até aquele projeto da sua irmã. Tudo do jeito que a bruxa queria. Ele jogou a pasta no sofá como se fosse um fardo, mas eu vi. Seus olhos ainda mentiam. Ele achava que aquilo ia salvá-lo, que podia enganar até o mundo dos mortos. Você assinou mesmo? Perguntei, desconfiada. Assinei. De verdade, Mariano, sem mentiras, porque ela sabe quando é mentira. Ele não respondeu, só se trancou de novo. Curiosa, peguei os papéis. Estavam todos perfeitos, mas não estavam registrados. Nenhum carimbo, nenhuma autenticação. Eram só rascunhos. Mentiras, mais uma vez. E foi nessa noite que a bruxa bateu a porta. Sim, literalmente. 3 batidas secas, como se o inferno tivesse criado mãos. Olhei pelo olho mágico, nada, mas senti o cheiro de enxofre, de terra molhada, de vela preta queimada. Corri até o quarto dele. Estava vazio, a janela aberta, um bilhete na cama. Não vou doar nada. Ela que venha buscar. Prefiro o inferno a viver pobre. Meu coração disparou, porque eu sabia o que aquilo significava. A escolha havia sido feita, e o preço seria cobrado. Agora, eu não sabia o que era pior. A raiva que eu sentia, ou o medo do que viria. Porque uma parte de mim ainda achava que ela podia vir atrás de mim também. Depois do bilhete, eu passei horas parada na cama dele, encarando aquela letra trêmula. Ela que venha buscar. A arrogância dele desafiando o que não compreendia. Ou talvez compreendesse bem demais.
No fundo eu sabia, Mariano nunca teve medo da bruxa, ele teve medo de ser pobre. Desci até a sala e encontrei os papéis de doação jogados no chão, rasgados ao meio. Cada assinatura, cada cifra reduzida a pedaços. Ele escolheu manter tudo. E agora, a dívida que era dele estava viva. Naquela noite, a casa pareceu respirar. As paredes rangiam, como se ossos antigos estalassem atrás delas. O ar ficou denso, pesado, e o relógio da parede parou exatamente à meia-noite. Foi quando ouvi o barulho vindo do banheiro. Um gotejar, um som leve, mas constante, que me chamou como um sussurro. Entrei devagar. E o espelho estava de volta. Não aquele antigo da sala, um novo, o do banheiro, mas agora o reflexo estava manchado. Não com vapor, mas com sangue. Meu rosto estava coberto de sangue. Gritei, me afastei, acendi todas as luzes da casa. Mas quando voltei, o espelho estava limpo. E meu rosto também, nenhuma marca, nenhuma gota. Mas o medo era real. Corri até o telefone e tentei ligar para Mariano. Desligado. Tentei amigos, conhecidos. Nada. Ele tinha sumido como um fantasma. Mas ela não. Na madrugada, os sonhos voltaram. A bruxa sussurrava no meu ouvido. Me mostrava Mariano sendo arrastado por mãos invisíveis, gritando por mim. Mas eu não conseguia ajudá-lo. Eu só assistia. E quando acordei, havia uma única palavra rabiscada no meu travesseiro com carvão: testemunha. Ela queria que eu visse, que eu soubesse o destino de quem faz pacto e não cumpre. Ela queria que eu me lembrasse do preço. O pior, uma parte de mim achava que ele merecia. Depois daquela noite, passei os dias vagando pela casa como uma alma penada. Eu já não era dona de mim mesma. Era como se estivesse à espera da próxima batida, do próximo aviso. Mariano sumira do mundo, e a bruxa se divertia me torturando com pedaços de visões, risadas longínquas, barulhos que ninguém mais ouvia. Então, num momento de lucidez ou desespero, decidi fazer o que deveria ter feito desde o começo. Procurar Alfredo, sim, meu ex-marido, o homem que eu deixei por um delírio, por um corpo jovem e uma promessa falsa de felicidade. Talvez ele fosse o único ainda capaz de me olhar com humanidade. Fui até a casa em que vivíamos juntos. Ele ainda morava lá. Assim que abriu a porta, vi que o tempo tinha sido cruel. Seus cabelos estavam mais grisalhos, as olheiras profundas, mas seu olhar era o mesmo, doído, mas íntegro. O que você está fazendo aqui, Laura? Desabei, contei tudo, do início ao fim. A bruxaria, Mariano, a fortuna, o pacto, as visões, a bruxa. Eu não poupei nada. E Alfredo não disse uma só palavra até o fim. Apenas ouvia, olhando pela janela com os olhos marejados. Quando terminei, ele suspirou. Você não sabe o mal que me causou, Laura. Mas mesmo assim, você está aqui. E isso diz alguma coisa. Silêncio. Um silêncio cheio de tudo que a gente perdeu. Você me perdoa, Alfredo? Ele hesitou. Por longos segundos. Então balançou a cabeça. Não sei se posso, mas posso tentar. Fiquei ali naquela noite, dormi num quarto separado como uma hóspede da própria história. Pela primeira vez em meses, tive uma noite de sono sem pesadelos. Mas o sossego durou pouco. No dia seguinte, enquanto tomávamos café, Alfredo levou a mão ao peito. Seus olhos arregalaram. Ele caiu para trás da cadeira como um saco de cimento. Alfredo! Gritei correndo até ele. Liguei para a ambulância, fiz massagem, rezei, mas nada adiantou. Ele teve um infarto fulminante. Na maca, coberto por um lençol branco, o rosto sereno, como se dissesse, agora é tarde. Foi nesse momento que entendi. A bruxa não queria só Mariano. Ela queria tudo que fosse meu, até o que eu amava. E o mais cruel foi o fato de eu ter procurado perdão no exato momento em que era tarde demais para recebê-lo. O velório de Alfredo foi simples, silencioso, quase vazio. Poucos amigos, vizinhos distantes e eu
de preto, sozinha, tentando esconder as lágrimas atrás dos óculos escuros. Mas a dor era muito maior que o luto. Era culpa, era castigo. Enquanto os outros rezavam, eu sentia a presença dela, a bruxa, como se estivesse sentada ali no banco de trás, assistindo à cerimônia com satisfação. Cada palavra de consolo era como agulha em carne viva, porque eu sabia a verdade. Alfredo morreu por minha causa. Depois do enterro, voltei para casa, que agora parecia mais uma caverna escura do que um lar. As luzes oscilavam, as paredes pareciam encolher à noite. E eu comecei a falar sozinha, ou melhor, falar com ela. Você conseguiu o que queria, não foi? Alfredo morreu, Mariano fugiu, eu perdi tudo. Não basta! Gritava para o teto, para os espelhos, para as sombras, mas só o silêncio respondia. Até que uma noite ouvi o grito. Era no portão. Um som desesperado, sufocado, quase animalesco. Abri a porta. Era Mariano. Sujo, descalço, com os olhos fundos e barba crescida, mal conseguia ficar de pé. Ele caiu nos meus braços como um saco de ossos. Ela não para. Ela me segue em todo lugar. Ela não quer só minha alma, Laura. Ela quer ver a gente se arrastar até o fim. Você sumiu. Você me deixou com tudo. Eu tentei fugir. Eu fugi, mas não tem para onde. Eu vendi os carros, os imóveis, tudo para tentar pagar. Mas ela não quer mais dinheiro. Ela quer sofrimento. Levei ele para dentro, dei um banho, comida, mas nada adiantava. Mariano já era um morto-vivo. Não dormia, não comia direito, só tremia, chorava, dizia que via olhos nas paredes. Eu devia sentir ódio, mas só sentia pena. Você ainda tem chance, Mariano. Não tenho mais nada. E agora, nem você tem. Doa o que restou. Tenta, pelo menos. Ainda há tempo. Ela não quer caridade, Laura. Ela quer ver a gente no chão. Quer ver a gente na rua, quer que o mundo nos veja pobres, sujos, abandonados, e só então vai levar o que sobrar de nós. E naquele momento eu entendi o que ele queria dizer. A ruína já tinha começado e não havia mais como parar. A partir do dia em que Mariano voltou, as coisas pioraram rapidamente. As contas congelaram, os processos começaram a chegar. Dívidas que nem sabíamos que existiam começaram a pipocar, empréstimos, fraudes, imóveis penhorados. Eu jurei que não tinha assinado nada, e não assinei. Mas meu nome estava em tudo. Ele tinha usado meu nome em contratos, procurações. Eu era cúmplice legal, mesmo tendo sido vítima. E o destino? Ele não liga para quem é vítima, ele cobra igual. Tivemos que vender a casa em uma semana. O que sobrou coube num carro velho que Mariano comprou com as moedas de um relógio de ouro penhorado. Dormimos 3 dias dentro daquele carro, estacionado num posto de gasolina, revezando entre quem ficava acordado para vigiar. Ele com os olhos perdidos falando sozinho. Eu com o corpo doendo, comendo pão seco e água de torneira. Não parecia real, mas era. Na quarta noite, enquanto dormíamos num beco escuro perto da rodoviária, ela veio. Não em sonhos, não em reflexos. Ela veio de verdade. Acordei com Mariano gritando e se debatendo no chão sujo. Seus olhos estavam brancos, a boca aberta demais. Havia algo invisível em cima dele, uma sombra pesada, como se o próprio ar tivesse descido sobre seu corpo. Corri até ele, tentei puxá-lo, mas algo me empurrou de volta. O vento ficou denso, quente, e as luzes da rua piscaram. E então ouvi. Não doou, não se arrependeu, não honrou o pacto. Ele é meu. E então o grito de Mariano cessou. Seu corpo parou de se debater. Ficou imóvel, duro, com a cabeça virada para mim, e um sorriso estranho nos lábios. Eu gritei por ajuda. Mas ninguém ouviu. Ninguém nunca ouve quando se trata de maldição. Mas ele ainda respirava, vivo. Só que algo nele tinha morrido. O olhar estava opaco, sem alma. Não falou mais uma palavra. E eu
Eu estava sozinha com um corpo vivo e um espírito quebrado. Agora, sem casa, sem marido, sem dinheiro e com um homem amaldiçoado ao meu lado. E no fundo, eu sabia que isso era só o começo. Depois daquela noite no beco, Mariano nunca mais foi o mesmo. Não falava, não chorava, não reagia. Apenas andava atrás de mim, como um cão sem dono. Olhar vazio, corpo magro, alma ausente. A gente vivia de restos, pedia comida na porta dos bares, dormia em praças, usava papelão como coberta. As pessoas nos olhavam com pena ou com nojo. Algumas até tiravam fotos. A ex-ricaça da Casa Branca, eu ouvi uma mulher cochichar. Sim, agora eu era só isso, uma sombra do que fui. E Mariano era um peso morto que respirava. Mas mesmo na pobreza, mesmo no fundo do poço, a bruxa não nos deixava em paz. Ela aparecia nos reflexos das poças de água, nas vitrines, nos faróis dos carros, e sempre dizia a mesma coisa. A ruína é o pagamento, mas ainda não é o fim. E como se não bastasse, começaram os sonhos. Sonhos em que eu voltava no tempo, em que via Alfredo me olhando com tristeza, em que eu assinava papéis com sangue, rindo, achando que estava apaixonada. E então, acordava com o rosto molhado de lágrimas e os ossos doendo do chão duro onde dormíamos. Um dia, sentados na calçada de uma igreja, um padre veio até nós. "Vocês precisam de ajuda?" Ele perguntou, com sinceridade nos olhos. Mariano não reagiu. Eu apenas balancei a cabeça. O mal que carregam não vai sair com pão e sopa. Vai sair com verdade, com arrependimento real, com entrega. Entrega do quê? Perguntei cansada. De tudo que resta. Porque enquanto restar orgulho, vaidade ou culpa, a maldição vai ficar e vai cobrar até o fim. Ele nos deu um cobertor, um pouco de comida e um olhar de quem sabia mais do que dizia. Naquela noite, eu pensei em tudo que vivi. No meu ego, na traição, na fortuna, no amor falso, no Alfredo, na bruxa. E então me perguntei, será que ela não queria só a alma do Mariano? Será que, desde o começo, era eu quem ela queria ver no chão? Talvez o golpe não fosse só dele. Talvez a punição fosse nossa. Porque, de certo modo, fui cúmplice. E agora estava pagando o preço. Foi numa madrugada gelada, dessas que cortam a pele, que Mariano quebrou o silêncio pela primeira vez em semanas. Estávamos deitados sob uma marquise, tremendo de frio, dividindo um cobertor fino que o vento parecia zombar. Ele virou o rosto lentamente e murmurou: "Ela está esperando eu morrer. Mas eu não vou morrer, eu vou viver até o inferno cansar de mim." Aquilo me arrepiou. A voz dele era rouca, quase infantil, mas carregava uma raiva profunda, podre, como se a bruxa tivesse deixado um fiapo de alma nele só para que eu visse o estrago. "Você tem que tentar doar o que restou", sussurrei, sem forças, quase em prece. "O que restou?" Ele riu debochado. "Restou eu, e isso já não vale nada." Ficamos em silêncio de novo. Os carros passavam distantes, as buzinas pareciam vir de outro mundo. No dia seguinte, procuramos o padre. Eu ainda acreditava que havia uma chance, uma só, de redenção. Ele nos recebeu, mas assim que viu Mariano, suspirou fundo, como quem vê alguém condenado. "Ele não quer ser salvo, dona Laura, e você ainda acha que está pagando pelos pecados dele? Mas já passou da hora de olhar para os seus." O padre nos ofereceu abrigo. Dormimos no porão da igreja, em colchões doados, cercados por paredes úmidas e orações coladas com fita nas portas. Lá dentro, sonhei com Alfredo de novo. Dessa vez, ele me falava. E foi só uma frase: "Se você quiser paz, aceite que tudo acabou, até você." Acordei chorando. Mariano, sentado num canto, me olhava. Não dizia nada, mas eu vi. Havia algo dentro dele, quebrando. E então ele falou, baixo: "Se eu doar o que restou, minha alma ainda vai ser dela. Mas talvez
Talvez a sua não precise ir junto. O que você está dizendo? Eu vou até o fim, Laura. Sozinho. Na manhã seguinte, ele desapareceu. Deixou só um bilhete, sujo de terra e sangue seco. A escolha é minha. O fardo é meu. Adeus. E eu soube, sem ninguém me dizer. Ele tinha entregado a alma. A bruxa venceu. E o mais cruel, não me restava mais nada, nem a chance de odiá-lo. Depois que Mariano sumiu, eu fiquei dias vagando pelas ruas feito um vulto. Ninguém notava minha presença, e quem notava, desviava. Parecia que eu já tinha morrido, só esqueceram de me enterrar. Eu fui até o porão da igreja, e o padre me disse apenas: ele foi, e com ele levou tudo que não devia ter carregado. O resto agora é com você. Eu não entendi. O resto? Que resto? Mas as palavras dele ecoaram durante dias até que percebi. A única coisa que sobrou era a lembrança. A lembrança de tudo que fiz, de tudo que destruí. Vi minha foto antiga estampada num jornal de rua. Socialite que perdeu tudo, de mansões a marquises. Uma caricatura do que fui. Os olhos na foto pareciam me acusar. Você podia ter voltado atrás, mas preferiu acreditar na ilusão. E então veio a noite em que tudo finalmente quebrou. Eu estava sentada na calçada de um velho supermercado fechado, com os pés enfaixados de tanto andar, quando uma moça parou e me estendeu um pão e um copo d'água. Ela sorriu, um sorriso sincero. Você precisa de ajuda? Foi a primeira vez em tanto tempo que alguém me viu como humana. Me vi no olhar dela, mas não como eu era. Me vi como eu sou, despida da vaidade, da riqueza, dos luxos, crua. E ali, sentada no chão, com as mãos tremendo e o pão duro nas mãos, eu chorei. Chorei de verdade, sem controle, sem orgulho, e pedi perdão, não a ela, não ao mundo, a mim mesma e ao Alfredo, e até a Mariano, pelo que ele se tornou, pelo que eu me tornei. Não houve trovão, nem vulto, nem voz no vento, só silêncio, mas um silêncio diferente, um silêncio que não pesava. Talvez o tormento estivesse acabando, ou talvez eu só estivesse aceitando que ele ia durar o resto da vida. De qualquer forma, eu sabia. O pior já tinha passado, agora só restava sobreviver. Faz semanas ou meses, já perdi a noção, que vivo pelas ruas. Mariano nunca mais apareceu, nem vivo, nem morto. Mas eu sinto. Algo me diz que ele não existe mais como antes. O Mariano que me encantou, que me enganou, que me destruiu, virou poeira na palma da bruxa. Eu me tornei parte do cenário, uma velha sentada na praça com sacolas plásticas amarradas nos pés para proteger do frio. As crianças me evitam. Os motoristas fecham os vidros. Os poucos que falam comigo perguntam: você não era rica? E eu apenas sorrio. Um riso triste, de quem entendeu tarde demais que tudo aquilo foi só aparência. Certa noite, voltando ao banco de madeira onde costumo dormir, vi uma silhueta caída no chão. Aproximei-me devagar, o coração apertando no peito. Era ele. Mariano, magro, sujo, com a barba cobrindo quase todo o rosto. Os olhos estavam abertos, mas não vivos, sem alma, sem foco. Um homem abandonado até por si mesmo. Você me ouve? Sussurrei, me agachando. Ele piscou lentamente. Você ainda é você? Ele não respondeu, só deixou escorrer uma lágrima, uma única, e eu entendi. Ele estava ali, ainda preso, ainda pagando. Sentei ao lado dele e pela primeira vez em muito tempo peguei sua mão. 2 corpos esquecidos pelo mundo, lado a lado. Sem culpa, sem glória, só verdade. A bruxa venceu, Mariano, mas não levou tudo. Ainda temos um ao outro. Mas o que somos agora? Ele murmurou num sopro de voz. Moradores do nada, sobreviventes da própria ambição. E então, no meio da noite, entre os sons de carros distantes e o cheiro de lixo e chuva, eu fechei os olhos, sem esperança, sem planos, mas pela primeira vez, em paz.
Acordei com o barulho da chuva batendo no ferro da lixeira. Mariano ainda estava ao meu lado, respirando com dificuldade. O frio da madrugada parecia mais intenso naquele dia, como se o próprio mundo quisesse apagar o que restou de nós. Eu o chamei, baixinho. Mariano. Ele abriu os olhos devagar. Já não havia brilho algum neles, só uma sombra profunda, como se estivesse com um pé em outro mundo. Acho que chegou minha hora, ele sussurrou com a voz quebrada. Não fala isso, você só está cansado. Vai passar. Não, Laura. A bruxa, ela veio ontem, falou comigo de novo, disse que me deu tempo demais, que ou eu doava tudo, ou ela vinha buscar, mas agora já é tarde, eu não sabia o que responder. Tudo em mim queria gritar, correr, fugir, mas não havia mais para onde ir. Você devia ter doado o dinheiro, as empresas, os carros, tudo que tirou de mim. Talvez isso tivesse bastado. Minha voz saiu amarga e ao mesmo tempo triste. Eu achei que dava para enganar ela, que dava para vencer. Mas ela não queria o dinheiro, Laura. Ela queria nos destruir, me usou para isso. E eu deixei. De repente, o vento parou. A chuva cessou, o tempo pareceu congelar. E então, ela apareceu. Não como antes, não em sombras ou reflexos. Ela estava ali, real, encapuzada, de pele pálida e olhos que brilhavam como carvões acesos. Eu me coloquei entre ela e Mariano, mesmo sabendo que era inútil. Leva o que quiser de mim, mas deixa ele, gritei. Ela apenas olhou, como quem já viu 1000 súplicas iguais. E então falou: você já foi levada, Laura. Só não percebeu. Sua alma se partiu com a traição. Só restava o corpo. E ele já é meu. Mariano apertou minha mão. Eu sinto muito. Por tudo. E com um suspiro leve, como quem finalmente dorme em paz, ele morreu. A bruxa não sorriu, nem comemorou. Apenas desapareceu, levando com ela o que restava dele. E eu fiquei ali, sentada na sarjeta, debaixo da marquise, ao lado de um corpo sem alma, sozinha. Faz dias desde que Mariano partiu. Eu ainda me sento no mesmo canto da praça, como se esperando por algo que nunca mais vai voltar. Já não choro. As lágrimas secaram. A alma também. O corpo dele foi levado por assistentes sociais, como mais um indigente sem identidade. Ninguém perguntou por mim. Ninguém sabia quem ele foi. E talvez fosse melhor assim. Melhor que o mundo não soubesse da verdade suja por trás de nossos nomes. Tentei voltar à antiga casa. Uma nova família vive lá agora, com crianças correndo no jardim onde antes eu regava rosas vermelhas. Bati palmas no portão só para olhar uma última vez. Mas fui enxotada como uma qualquer. E era isso que eu era agora. Uma qualquer. Tentei falar com Alfredo. Descobri que ele estava internado em uma clínica depois de sofrer um infarto meses após minha partida. Disseram que ele piorou rápido, que mesmo com bons cuidados, o coração dele não resistiu. Fui ao cemitério. O túmulo dele era simples, mas limpo. Havia flores frescas deixadas por um sobrinho distante. Me ajoelhei ali, com o joelho no barro e o peito apertado como nunca. Eu destruí tudo, Alfredo, tudo. Você me amou de verdade e eu me deixei levar. Por vaidade, por carência, por um feitiço. Mas no fundo, eu quis. Eu escolhi. E agora estou aqui, sozinha. Pobre, esquecida. Permaneci ali por horas. Pela primeira vez, sem querer voltar a lugar nenhum. Hoje moro debaixo de uma ponte. Um lençol furado como teto e um carrinho de mercado com o pouco que restou da minha vida. Às vezes, crianças passam e me chamam de louca. Outras me dão um pedaço de pão. Mas o castigo maior não é a fome, é a lembrança. Lembrança do que fui, do que tive, do que perdi. Às vezes, nas madrugadas mais frias, quando o silêncio pesa e o vento sussurra, acho que escuto a voz da bruxa dizendo: tudo se paga, toda escolha cobra, toda alma tem seu preço. E eu sei que o meu já foi cobrado.
até o último centavo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.